Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre racionalização de denominadores. Espero que vocês compreendam essa aula. Deixem nos comentários tudo que vocês acharam. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal. Vamos lá? Racionalização de denominadores. Utilizada na fração para eliminar a radiciação, ou seja, a raiz do denominador. Então, o que quer dizer racionalização de denominadores? Quando eu tenho uma fração, a fração tem o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo. Quando eu tenho no denominador uma raiz irracional, ou seja, aquela em que este número que está aqui dentro do radical não pode sair de dentro da raiz. Então, sempre que eu tiver uma raiz irracional no denominador, eu tenho que tirar. De que forma eu vou tirar essa raiz do meu denominador? Então, existem vários casos, eu vou mostrar para vocês como é que a gente elimina uma raiz do denominador. Quando há uma raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, a minha raiz é uma raiz quadrada, ou seja, aqui no índice eu tenho o número 2, é que a gente não coloca. Então, eu vou repetir e vou multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz que está aqui. Exatamente a mesma. Raiz quadrada de 5. O que eu faço no denominador, eu também tenho que fazer no numerador. Raiz quadrada de 5. Agora eu vou colocar o resultado. 2 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. E aí eu posso eliminar o 2 do índice com o 2 do expoente. E esse 5 vai sair da raiz. Então, a minha resposta, 2 raiz de 5 sobre 5. Pronto. Eliminei a raiz do denominador, multiplicando o numerador e o denominador pela mesma raiz. Aqui, também tenho uma raiz quadrada. A única diferença é que aqui em cima eu tenho uma soma, ok? Então, como é que vai ficar isso? Eu vou repetir o que eu tenho, 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 7, e vou multiplicar por essa raiz que está aqui no denominador, vezes raiz de 7, vezes raiz de 7, tá? Vai ser igual. Aqui, essa raiz está multiplicando toda essa parte de cima aqui, todo o numerador. 3 vezes raiz de 7... 3 raiz de 7, mais raiz que tem o mesmo índice, eu posso multiplicar. Vou repetir a raiz, 2 vezes 7, 14, sobre raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado é igual. Aqui, 3 raiz de 7 mais raiz de 14 não dá para sair de dentro da raiz, vai dar 2 vezes 7. Eu não tenho como tirar de dentro de uma raiz quadrada. Então, vou repetir. Sobre, eu vou cortar o 2 do expoente com 2 do índice. Vou simplificar e ela vai sair de dentro da raiz. Então, resposta, 3 raiz de 7 mais raiz de 14 sobre 7. Pronto, tirei a raiz do denominador, ok? Então, nesse caso da raiz quadrada, é bem simples. Basta eu pegar e repetir o denominador, multiplicar pelo denominador, ou seja, pela minha raiz, e vou conseguir eliminar. Segundo caso, quando a raiz não é quadrada. Quando a raiz não é quadrada, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho a raiz quinta de 2. Eu não posso simplesmente repetir a raiz. Se eu multiplicar a raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 2, vai ficar a raiz quinta de 2, aqui eu tenho expoente 1, aqui eu tenho expoente 1 ao quadrado. Ó, não vou poder eliminar, porque aqui é 5, aqui é 2, como é que eu vou eliminar? Eu só posso eliminar quando o meu expoente é o mesmo do meu índice. Como é que eu vou fazer esse número aqui virar 5 para eu poder eliminar? Aí eu tenho que pensar qual é o número que eu posso acrescentar aqui para ficar 5. Eu já tenho 1, então aqui eu tenho que colocar 4. Por quê? Porque na hora que eu multiplicar, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com a raiz quinta de 2, repete a base, soma os expoentes. 1
mais 4, 5. Aí eu posso tirar de dentro da raiz e vai dar 2. É isso que a gente vai fazer aqui, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 3 que multiplica raiz quinta de 2. Eu vou multiplicar pela raiz quinta de 2 elevado a 4. Porque aqui é como se eu tivesse 1. 1 mais 4, 5. Aí eu posso tirar de dentro da raiz. O que eu faço no denominador, tenho que fazer no numerador. Raiz quinta de 2 a 4. Ok? Agora eu vou multiplicar 3 vezes raiz quinta de 2 elevado a 4, vai dar 3 raiz quinta de 2 elevado a 4, ou de 16, dá no mesmo. Posso abrir isso aqui e botar 16, de qualquer forma não dá para sair de dentro da raiz. E aqui vai ficar raiz quinta de 2, repete a base, somos expoentes. 4 mais 1, 5. Isso vai ser igual, vou eliminar este 5 do expoente com o 5 do índice. É igual a 2, tirei da raiz. Então, vai ficar 3 raiz quinta de 2 elevado a 4 sobre 2. Essa é a minha resposta. Ou posso botar 3 raiz quinta 16 sobre 2, ok? Próximo caso, eu tenho aqui raiz cúbica, tá? Não está ao quadrado, mas está ao cubo. Eu também não posso multiplicar apenas pela mesma raiz. Como é que eu posso resolver isso? Ó, raiz cúbica de 3, aqui é como se tivesse 1. Para eu multiplicar por um outro número, para poder tirar da raiz, aqui eu tenho 1, eu preciso ter 3. Então, aqui eu vou colocar o 2. Por quê? Porque na hora que eu multiplicar, como é que eu multiplico raízes que têm índice igual e base igual? Repito a base e somos expoentes. 1 mais 2, 3. Como é raiz cúbica, elimino o expoente com o índice, resposta 3. Tiro da raiz. É isso que eu vou fazer aqui. Só que o que eu uso no denominador, eu também tenho que multiplicar no numerador. Então, vamos lá. Bem, então agora eu vou fazer o que a gente acabou de ver. Vou fazer 2, raiz, só estou repetindo o de cima. Raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3. Aí agora eu vou multiplicar, tá? O raiz cúbica de 3, só que aqui não vai ficar 3 puro, vai ser como aqui é 1, aqui tem que ser 2, para eu somar e poder tirar de dentro da raiz, tá? Eliminar com índice. O que eu usar no denominador, eu tenho que fazer exatamente igual no numerador. Por quê? Porque raiz cúbica de 3 ao quadrado, dividido por raiz cúbica de 3 ao quadrado é 1. Então, eu não altero a minha fração, tá? Então, o que eu botar no denominador, eu tenho que botar no numerador. Vai ser igual, bem aqui, como dentro da raiz as bases são diferentes, eu vou abrir esse 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, 9. Sobre, aqui vai ficar raiz cúbica, repete a base, somos expoentes, 2 mais 1, 3, que é igual, aqui em cima, 2 vezes 1, 2. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 9 vai ficar raiz cúbica de 18. Sobre, aqui eu vou tirar, vou eliminar o expoente com índice, vai ficar 3. Essa é a resposta da minha racionalização, ok? Vamos ver agora, quando a gente tiver uma soma ou uma subtração com raiz no denominador. Como é que vai ficar isso? Vamos lá? Denominador com soma ou diferença com raiz irracional. Então, aqui eu tenho duas raízes irracionais. Como é que eu vou retirar essas raízes? Quando eu tenho no denominador um sinal de mais ou de menos, de soma ou de subtração, eu vou usar o conjugado. Até agora eu utilizei apenas uma raiz. Agora eu vou utilizar os dois números que estão no denominador. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. O conjugado é este número que está aqui no denominador, exatamente esse, só que com o sinal trocado. Se está subtração, vai ser de soma. Se tiver soma, vai ser subtração. Então, vamos ver como é que vai ficar?
Então, vai ficar 2 que multiplica raiz de 5, aqui está menos, vai ser mais raiz de 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 3, que é esse que está aqui, só repetir, vezes, vou repetir o que está aqui, só que com o sinal trocado, tá? Menos vai ser mais, tá? Então, o que eu fiz? Eu usei o mesmo denominador, só que com o sinal trocado, tá? Então, isso se chama conjugado. Eu vou multiplicar pelo numerador e pelo denominador este conjugado, tá? Então, como é que vai ficar isso? Aqui eu vou usar a nossa propriedade distributiva, tá? 2 vezes raiz de 5 vai ficar 2 raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Multipliquei pelo primeiro e pelo segundo. E no denominador? Isso aqui, notem que os dois números são exatamente iguais. A diferença é o sinal. Então, isso aqui, lá em produtos notáveis, a gente chama de produto da soma pela diferença. Como é que a gente resolve isso? Então, sempre que eu tenho um número, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 5, que multiplica raiz de 2 menos raiz de 5. Então, como é que eu resolvo a multiplicação de dois números exatamente iguais com sinais diferentes? Eu vou fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Isso aqui vai virar isso aqui. Vamos fazer a diferença. Então, vai ser o quadrado do primeiro, raiz de 5, ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, é igual. Aqui, eu não posso fazer nada, tá? Vai ficar 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 3. Aqui eu vou eliminar o índice com expoente, vai ficar 5 menos 3. É igual, 5 menos 3, 2. Então, vai ficar 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho 2, eu posso simplificar tudo, dividindo tudo por 2, ok? Ó, posso eliminar esse. Resposta, raiz de 5 mais raiz de 3. Essa é a resposta de 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 3. Então, eu usei o conjugado. Quando eu tenho soma e subtração no denominador, eu uso o conjugado. Aqui, letra B. Raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Como é que eu faço para tirar essas duas raízes do denominador? Eu vou usar o conjugado, ou seja, eu vou usar exatamente essas duas raízes com o sinal trocado. Eu vou multiplicar. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou repetir as raízes, tá? Não estou fazendo nada aqui só estou repetindo. Sobre raiz de 2, raiz de 3 menos raiz de 2. Agora, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado, ou seja, isso aqui com sinal trocado. Então, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2, raiz de 3 mais raiz de 2. Aqui, eu posso aplicar a propriedade distributiva, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Mas aqui é o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu posso botar o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é raiz de 3, vezes o segundo, que é raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 2 ao quadrado. E aqui embaixo, como é que a gente resolve também em produtos notáveis? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Então, como é que vai ficar isso? Esse aqui vai sair da raiz, esse aqui vai sair da raiz, tá? Expoente igual a índice eu tiro da raiz. Então, vai ficar 3 mais 2 raiz de 3 vezes raiz de 2 mais 2 sobre. Então, tirei. 3 menos 2.
Tá? Eliminei aqui da raiz. Aqui vou somar 3 mais 2, 5. Raiz de 3 vezes raiz de 2, como eu tenho o mesmo índice, eu posso multiplicar. 2 vezes 1, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Sobre 1. 3 menos 2, 1. Então, não preciso colocar 1, vai ficar 5 mais 2 raiz de 6. Essa é a resposta de raiz de 3 mais 2 sobre raiz de 3 menos 2. A gente precisa lembrar um pouquinho de produtos notáveis, tá? Para poder fazer. Mas quem não lembra que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, pode fazer também usando a propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 2, mais 2 vezes raiz de 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar no mesmo, vai ser a mesma resposta, ok? Bem, aqui na letra C, eu tenho 4 sobre raiz de 3 menos 2. Ainda é uma subtração no denominador, incluindo uma raiz irracional, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar essa raiz daqui utilizando o conjugado. Ah, professora, mas não são duas raízes, não importa. Se eu tiver uma soma ou uma subtração onde eu tenha uma raiz irracional, eu tenho que fazer a racionalização retirando a raiz através de um conjugado. Ou seja, raiz de 3 menos 2 com o sinal trocado. Então, vamos ver como é que vai ficar? 4 sobre, só estou repetindo, tá? Raiz de 3 menos 2. Isso aqui vai ser multiplicado por quem? Ó, por raiz de 3 mais 2. Sempre o contrário. Se aqui está negativo, vou repetir isso aqui com sinal positivo. Isso é o conjugado. E o que eu uso no denominador, eu também tenho que usar no numerador. Raiz de 3 mais raiz de 2. Ok? Para não alterar a minha fração. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar utilizando a propriedade distributiva. Então, vai ficar 4 raiz de 3 mais 8. 4 vezes 2, 8. Sobre, é o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, ok? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não importa se é raiz ou não. Então, vai ficar 8 mais 4 raiz de 3 sobre... Bem, aqui eu vou tirar o 3 de dentro da raiz, tá? Eliminei o índice com o expoente. Então, saiu da raiz menos 2 ao quadrado, 4. Isso vai ser igual a 8 mais 4 raiz de 3, 3 menos 4, menos 1. Bem, então eu tenho 8 mais 4 raiz de 3 sobre menos 1. Esse menos que está aqui no denominador, ele pode vir para frente da fração, só que ele vai alterar os números que estão no numerador. Então, vai ficar menos 8 mais 4 raiz de 3 e eu tenho que alterar, tá, o meu numerador. Então, vai ficar menos 8 menos 4 raiz de 3. O sinal negativo alterou. Esse aqui que era positivo e esse aqui que era positivo passaram a ficar negativos. Bem, gente, essa foi a aula sobre racionalização de denominadores. Espero que vocês tenham compreendido, porque vocês vão estar sempre precisando fazer racionalização de denominador. Apareceu uma raiz irracional no denominador, ela tem que ser tirada. E para fazer isso, vocês vão precisar saber racionalização. Tá? Espero que seja útil e que ajude vocês. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal e me acompanhar, ok? Até a próxima aula!